Olha, e nessa quarta, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista à coluna de Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, e criticou a apuração sobre o suposto envio ao Jair Bolsonaro de um vídeo gravado por ele durante a Conferência da Ação Política Conservadora, lá nos Estados Unidos. E ele desafiou o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. O senhor gravou aquele vídeo dizendo, olha, vou mostrar aqui esse apoio para o Jair Bolsonaro. O senhor mandou aquele vídeo para quem naquela ocasião? Esse vídeo está gravado no meu celular. O Alexandre de Moraes é maluco, ele tem um fetiche comigo, eu acho que ele deve sonhar comigo, por isso que ele fica tentando fazer essas ordens. Porque ele, na verdade, Capelli, ele tenta me intimidar. O Flávio Bolsonaro gravou um vídeo, postou nas suas redes sociais, disse que em algum momento mostraria para o Jair Bolsonaro. E não teve problema nenhum. Porque quando eu faço, vira problema. Porque ele quer pegar uma base de pessoas, né, que não acompanham política ou que sejam mais ignorantes para achar que o Eduardo Bolsonaro está dando dor de cabeça ao Jair Bolsonaro. Ou seja, ele quer me calar, ele quer causar uma fissão, uma divisão entre mim e a minha base de apoiadores. Mas eu jogo com as minhas próprias regras, não estou preocupado com a pressão do Moraes e vou seguir sendo o pior pesadelo dele aqui nos Estados Unidos. Mas vou enviar aquele vídeo para alguém, para que alguém pudesse repassar para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ficou apenas no seu celular ou o senhor enviou para alguém? Como é que foi a dinâmica? Se o Alexandre de Moraes tiver coragem de me mandar uma carta rogatória para eu responder a esses factoides que ele faz sobre mim, essas investigações onde ele abre para ele ser o investigador, o julgador, o acusador, se ele tiver coragem, Moraes, eu te desafio, mande uma carta rogatória para mim aqui nos Estados Unidos, que eu te respondo ainda fazendo uma transmissão ao vivo. Mas enquanto não chega a carta rogatória enviada por Moraes a você aí nos Estados Unidos, o senhor poderia dizer qual foi a dinâmica daquele vídeo, se foi só armazenado no celular ou se enviou para terceiros? Capelli, eu quero que o Alexandre de Moraes me intime. Eu quero que ele pare de ficar pedindo às plataformas, utilizando de meios ilícitos para pegar meus dados pessoais, igual fez agora, né? Explanou agora esse relatório da CCJ americana, onde ele pede às plataformas de redes sociais dados pessoais meus. Eu é que tenho que perguntar para o Moraes. Eu é que tenho que saber, Moraes, quais dados pessoais meus você está querendo saber? Você está tentando entrar no meu celular? Se eu estivesse no Brasil, Capelli, ele já tinha mandado a Polícia Federal ir lá em casa, né, mesmo eu sendo inocente, um congressista, fazer o chamado Phishing Expedition, que ele pega o teu celular, tenta entrar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para sugar ali, para ver se tem algum tipo de crime, e depois fica vazando a conta-gotas para a imprensa para tentar te desgastar politicamente. Então, essa pergunta aí, Capelli, com todo respeito, mas eu não vou responder, e um belo dia ainda vou mostrar ao meu pai esse vídeo. Vou enviar aquele vídeo para alguém, para que alguém pudesse repassar para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ficou apenas no seu celular ou o senhor enviou para alguém? Como é que foi a dinâmica? Se o Alexandre de Moraes tiver coragem de me mandar uma carta rogatória para eu responder a esses factoides que ele faz sobre mim, essas investigações onde ele abre para ele ser o investigador, o julgador, o acusador, se ele tiver coragem, Moraes, eu te desafio, mande uma carta rogatória para mim aqui nos Estados Unidos, que eu te respondo ainda fazendo uma transmissão ao vivo. Eu estou ao vivo com o Paulo Capelli para que ele nos diga aí como foi essa repercussão da entrevista do Eduardo Bolsonaro e qual o risco dessas falas dele atrapalharem a campanha do irmão Flávio. Ô Capelli, muito boa tarde. Eu quero saber disso porque semana passada, semana retrasada eu acho já, né? Quando o Jair Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, um dos pontos trazidos pelos admiradores, pelos apoiadores de Bolsonaro, é que isso poderia acalmar os ânimos entre os bolsonaristas e o STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. A impressão que dá é de que Eduardo Bolsonaro não vai diminuir essa campanha contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu te pergunto, ele deixou isso claro, inclusive, durante a entrevista para você. Pelas respostas do ex-deputado a você, pela essa entrevista e, claro, pelo conhecimento prévio que você tem de acompanhar a política brasileira, você acredita que essas falas de Eduardo podem acabar atrapalhando a campanha e até mesmo colocando em risco a domiciliar de Jair Bolsonaro? Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Rafa. Olha, eu acredito que esse movimento não é isolado apenas do Eduardo Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, que é o candidato da família à presidência da República, quando saiu a domiciliar de Jair Bolsonaro, o próprio Flávio, que hoje é o representante maior da família em termos de política, porque tem os direitos, está elegível e é o candidato da família,
criticou duramente Alexandre de Moraes. Por quê? Porque na decisão que impôs a prisão domiciliar para Bolsonaro, Alexandre de Moraes botou ali que tem um prazo de 90 dias, ou seja, ele botou uma domiciliar temporária, que findado esses 90 dias, Bolsonaro volta para a cadeia, salvo uma nova avaliação que mostra a necessidade de Bolsonaro continuar em prisão domiciliar. E Flávio Bolsonaro fez uma fala muito dura, condenando essa decisão de Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes inovou, com a prisão temporária domiciliar, para Jair Bolsonaro. Então, assim, esse discurso de Eduardo Bolsonaro, embora bem mais contundente do que o de Flávio, não é dissonante da própria família. Carlos Bolsonaro tem feito postagens bastante duras em relação a Alexandre de Moraes. O Flávio deu uma moderada no tom, mas voltou a subir quando a prisão domiciliar de Bolsonaro foi temporária, nesse prazo de 90 dias, e Eduardo Bolsonaro não mudou em nada o tom dele. A novidade que a gente tinha até então era mais um discurso de moderação de Flávio Bolsonaro, que voltou a subir o tom depois dessa decisão de Alexandre de Moraes. Portanto, sem novidades no meio da família Bolsonaro em relação a Alexandre de Moraes, não acredito que isso vá prejudicar Jair Bolsonaro, essas falas de Eduardo contundentes contra Moraes, porque Eduardo sempre as fez. Eu acho que o que pode pesar é a própria conduta de Jair Bolsonaro, se ele vai cumprir as determinações, cumprir direitinho o que está determinado ali a ele, e também o próprio Flávio. Eu acho que as declarações de Flávio, essas sim, têm mais poder de fazer Alexandre de Moraes mudar de ideia sobre onde Bolsonaro ficará preso, até porque Flávio está em solo brasileiro, é o candidato da família à presidência da República, e Eduardo Bolsonaro, embora tenha o DNA da família, não está exercendo a política aqui diretamente no Brasil. Ele está fazendo, movimentando a militância dele, as redes sociais, o segmento conservador, mas não está politicamente aqui envolvido na eleição do Rio de Janeiro como candidato. Então, acho que tem um peso diferente de declarações de Flávio Bolsonaro. Capelli, você foi bem incisivo na tentativa de fazer com que Eduardo Bolsonaro respondesse se ele havia enviado ou não o vídeo para outra pessoa, para um terceiro. Ele escolheu não responder e me pergunto, o que é que me vem de pergunta em relação a isso? Você deixou claro, a gente viu como ele voltou a subir o tom em relação a Alexandre de Moraes, mas houve esse receio em responder, nem que não tinha enviado ou que tinha enviado. Você acha que foi uma tática de Eduardo Bolsonaro exatamente para não criar mais um problema dentro desse aspecto que já é problemático de ele ser acusado de ter enviado o vídeo para o pai e que ele nega? Pode ser uma evasiva, sim, Rafa. O que ele fez foi dizer que só vai responder se foi intimado por Alexandre de Moraes por meio de uma carta rogatória. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro disse que a forma como Alexandre de Moraes tem intimado ele aqui no Brasil e tal não seria compatível, porque ele está morando no exterior, e teria que haver todo um outro procedimento de carta rogatória, enfim. E é isso que ele pleiteou que Moraes fizesse com ele para que ele respondesse. Agora, é de fato uma questão delicada, Rafa, porque pode botar o ex-presidente Jair Bolsonaro de volta em um presídio, perder a prisão domiciliar. É isso que Alexandre de Moraes está investigando, para quem aquele vídeo foi enviado, se chegou a Jair Bolsonaro. A gente lembra que na domiciliar Bolsonaro não pode usar as redes sociais, mas o que o Eduardo Bolsonaro falou que foi bem interessante é que Flávio Bolsonaro anteriormente disse que mostraria um vídeo para Bolsonaro e que Alexandre de Moraes não viu aquilo como um problema na ocasião e passou batido. E agora com ele, Eduardo, Alexandre de Moraes vai e dá essa determinação dizendo que pode ter havido aí que Bolsonaro pode ter incorrido em erro aí na prisão domiciliar, descumprido normas, e que isso pode representar um risco para ele voltar à prisão. O que Eduardo Bolsonaro caracteriza como algo mais direcionado a ele, porque Flávio teria feito algo semelhante sem sofrer punição e agora Moraes está investigando essa conduta por parte de Eduardo Bolsonaro, que preferiu não dizer para quem ele enviou o vídeo. A gente lembra que ele fez aquelas imagens do CPEC, que é um evento conservador nos Estados Unidos, disse que estava fazendo aquelas imagens para mostrar a Jair Bolsonaro, só que não disse se mandou para terceiros para que chegasse a Bolsonaro para que alguém mostrasse a ele, ou se guardou no celular para um dia mostrar quando estiver com o pai, enfim.
isso não ficou evidente. Agora, tem outro trecho, Rafa, da entrevista que eu destaco também, que é Eduardo Bolsonaro dizendo que autoridades do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, o TSE, podem entrar na mira do governo Trump caso hajam com parcialidade nas eleições aqui no Brasil. Outro ponto que repercutiu muito, esse que você trouxe, eu queria, na verdade, estender. O Eduardo Bolsonaro também deixou claro de que ele pretende falar com Donald Trump caso ele perceba que o Tribunal Superior Eleitoral esteja, nas palavras dele, né, na ideia dele, não seguindo corretamente com as eleições de 2025. É um discurso que a gente já viu em 2022, é um discurso que o bolsonarismo encampa há muito tempo. Queria que você também pudesse fazer essa análise, já que você trouxe aí mais cedo como o Eduardo vai ter mais dificuldade de influenciar a eleição porque ele está lá nos Estados Unidos. De que forma esse discurso também de Eduardo Bolsonaro pode atrapalhar ou não as eleições aqui no Brasil, já que ele colocou aí o Donald Trump como alguém que ele pode buscar caso ele sinta que as eleições não estão no caminho que ele considera correto. Isso, Rafa, ele citou a Casa Branca, o Departamento de Estado, órgãos aí do governo dos Estados Unidos, que ele vai acionar, diz que tem até o contato, né, dessas autoridades por WhatsApp, que ele pode enviar diretamente por WhatsApp mensagens para atualizar sobre a situação das eleições no Brasil. Agora, um ponto que chama a atenção ali é que ele usou a seguinte expressão, ele falou, olha, que em 2022 as eleições, na concepção dele, não foram justas. Ele não citou nada de urna eletrônica, ele não falou que teve fraude em urna, não falou nada disso. Na concepção dele, teria havido decisões injustas por parte do TSE, na concepção de Eduardo Bolsonaro, em julgamentos referentes ao então presidente Jair Bolsonaro e ao adversário Lula, que se elegeu presidente da República, nessas eleições de 2022. Então ele diz, para Bolsonaro havia uma série de restrições, Bolsonaro não podia fazer A, B, C, e o tribunal permitia que Lula fizesse essas práticas que não eram permitidas a Jair Bolsonaro. Foi isso que Eduardo Bolsonaro disse nessa entrevista que ele concedeu para a coluna, e que ele vai ficar de olho nessa questão, se o tribunal estará agindo com parcialidade ou imparcialidade. Ou seja, não houve comentários sobre urna eletrônica, voto impresso, mas sim sobre o critério usado pelos ministros do TSE ao fazer as determinações seja contra Lula, seja contra Bolsonaro. Capelli, você falou, só para a gente finalizar, você falou no início da nossa entrevista aqui que você não acredita que Eduardo Bolsonaro possa atrapalhar a campanha de Flávio. Depois dessa entrevista que você fez com ele, dessas críticas que ele fez a Moraes, dele ter dito que poderia buscar a Casa Branca caso sentisse que as eleições não estão acompanhando uma ordem correta na visão dele. Então eu queria que você pudesse também analisar como ele pode ajudar o Flávio Bolsonaro, já que, como você também lembrou bem, ele está lá nos Estados Unidos. Bom, Rafa, em relação a Eduardo Bolsonaro não atrapalhar o pai, é uma avaliação que eu faço, contudo, é também notório que as articulações dele em nada ajudam. Essas declarações dele não atrapalham, porque ele sempre fez essas declarações e isso não impediu que Moraes concedesse a domiciliar temporária para Bolsonaro. Contudo, elas também não ajudam. Por exemplo, o movimento moderado de Flávio Bolsonaro dos últimos meses, que procurou Alexandre de Moraes pessoalmente, como advogado do pai, para pedir a prisão domiciliar. Flávio Bolsonaro evitou fazer críticas contundentes nominais a Moraes, tanto que na Avenida Paulista, Flávio Bolsonaro citou o impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a legislação, ou seja, ele não nominou Alexandre de Moraes nas críticas na Avenida Paulista. Isso ajudou, de certa forma, e a gente noticiou aqui em coluna primeira mão, que Alexandre de Moraes estava gostando dessa postura mais moderada de Flávio Bolsonaro, fez até esse comentário com interlocutores. E isso ajudou a situação de Jair Bolsonaro. Essas declarações de Eduardo, eu acho que não atrapalham. Alexandre de Moraes não vai botar Jair Bolsonaro na prisão por causa de Eduardo, mas tampouco ajudam. É diferente desse movimento de Flávio que ajudou. Agora, como Eduardo Bolsonaro pode ajudar na articulação aqui no Brasil? Bom, ao menos no ponto de vista da própria família, ficou claro que essa ajuda seria por meio dessa suposta fiscalização que ele fará das eleições brasileiras,
denunciando o que ele considerar que seria injustiça, se ele caracterizar aí na visão de Eduardo Bolsonaro que houve uma perseguição à candidatura de Flávio, censura à candidatura de Flávio, Eduardo vai usar isso como instrumento de pressão para o governo dos Estados Unidos se manifestarem, né, talvez a favor da candidatura de Flávio, ou então não reconhecerem uma eventual vitória de Lula, do presidente Lula. Ele deixou claro que se Lula for eleito presidente exercendo o mandato da forma como vem exercendo, o governo de Donald Trump pode não reconhecer a vitória de Lula na avaliação de Eduardo Bolsonaro. Então, acho que desse ponto, ele fica como uma espécie de observador das eleições, né? Ele está nos Estados Unidos mais atento às eleições no Brasil e o que ele reputar como injustiça, ele vai acionar a Casa Branca para fazer pressão sobre as autoridades brasileiras. Inclusive, ele disse que ministros do TSE podem ser sancionados pelo governo Trump caso Washington avalie que eles estariam agindo de maneira parcial. Ei, Capelli, tem chão até outubro, hein? Nossa Senhora, toda vez que a gente fala sobre isso, a gente fica querendo que chegue logo, mas ao mesmo tempo pensando o que é que vai ser quando chegar. Obrigado por estar aqui com a gente no Boletim Metrópolis. Um forte abraço, Rafa, forte abraço a todos.